Meus estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa estar em nossos corações. Dizer-lhe da nossa satisfação muito grande da companhia generosa de cada um de vocês nas quartas-feiras, onde nos propomos a estudar, a compartilhar com cada um dos irmãos essa obra extraordinária, recheada de informações sublimes, que convida nossos corações a trilhar o caminho do bem, o caminho da paz, tudo em absoluta consonância com os ensinos trazidos por Jesus há 2000 anos. Esse magistral grupo de ensinamentos, que é o material didático mais sublime que existe, que visa educar os filhos de Deus que estavam, estão e virão matricular-se na escola da vida, que é a Terra, que é um grande educandário de almas, como gosta de dizer André Luiz. Essa obra está em absoluta harmonia com esses ensinamentos, visando o despertar do espírito. Essa coleção magistral de livros contendo essas informações chama-se A Vida no Mundo Espiritual. Foi trazida à humanidade pelas mãos extraordinárias, mas pelas mãos venerandas de Francisco Cândido Xavier, nosso Chico, através do benfeitor André Luiz. E hoje estamos estudando o 5º livro desta coleção, chamado No Mundo Maior. Hoje vamos estudar o capítulo 12, denominado Estranha Enfermidade. Lembremos que esta obra em especial, ela enfoca aquelas patologias graves que podem redundar em loucura, em suicídio, em graves transtornos morais, que podem comprometer sobremaneira o espírito humano. E nesta obra, que André Luiz tem como instrutor o benfeitor Calderaro, é a sua missão tratar desses quadros, como se diz assim, limítrofes, beirando a loucura, muito difícil, já estudamos vários deles. No capítulo 11, estudamos o caso do sexo, as implicações do sexo. E foi feita uma palestra muito importante no mundo espiritual, quando Calderaro participou, mas André Luiz, onde um grupo de cerca de 200 entidades estavam lá recebendo instruções, orientações, uma espécie de formação, alertando, preparando esses trabalhadores de Deus para operar, para trabalhar junto a esses irmãos que passam essas situações limítrofes, trazendo grandes conhecimentos. Gostei muito da informação trazida por ele e reforçada por Calderaro, de enquanto a psicologia e a fisiologia não adentrar os caminhos da alma e entender que boa parte de nossas patologias são decorrentes de nossa vida pregressa, ou seja, à luz da reencarnação, a medicina não alcançará, ficará só na superfície e não conseguirá mergulhar nesses graves problemas da alma, porque o próprio André Luiz diz que boa parte das doenças do corpo são a reverberação da doença da alma. E hoje ele traz nessa esteira de informações interessantes, de patologia decorrente desses problemas de ordem limítrofes, também uma enfermidade importante decorrente da ganância humana, do apego às questões materiais. Ele vai nos trazer nesse capítulo 12, que narra assim, André Luiz, acompanhando o abnegado irmão dos sofredores, que era Calderaro, o instrutor ao qual ele estava recebendo informações para acolher dados, para escrever essa extraordinária obra, disse ele, penetrei confortável residência. Confortável residência já dá a entender muito claro que era uma residência de uma pessoa abastada, economicamente falando. Onde Calderaro me conduziu incontinente, ou seja, rapidamente, à presença de um nobre cavalheiro em repouso, ou seja, tinha um senhor de uma certa idade que estava deitado. Achamos-nos em elegante aposento, decorado em ouro velho, ou seja, era uma residência de alguém bem economicamente, bem situado economicamente pelas descrições, confortável, a decoração, magnífico tapete contemplava a graça ambiente, exibindo caprichosos arabescos em harmonia com o desenho do teto. Tudo uma descrição
de uma residência de alguém abastado economicamente falando. Muito bem. Estirado no divã, o enfermo, que era os cavalheiros que ele reportava, que visitávamos, engolfava-se em profunda meditação. Ou seja, ele não estava em paz. Se ele engolfava-se em meditação, quem está em paz e harmonia está tranquilo, está calmo. Não era o caso desse senhor, desse cavalheiro, que estava perturbado, estava angustiado, né? Ao lado desse senhor encarnado, uma humilde entidade de nossa esfera, portanto, espírito, como que nos aguardava, ou seja, tinha uma entidade espiritual ao lado, velando por ele, cuidando de Deus. Lembra que a informação da André Luiz, que Deus cuida dos homens pelos homens, que ele fala também que não há alguém infeliz que não tenha alguém mais feliz que o ama e o ajuda. São nossos anjos da guarda aqui da doutrina católica, os amigos espirituais que nos assevera a doutrina espírita. Ninguém está deserdado nesse mundo de meu Deus. Todos nós temos a assistência dos emissários de Deus, nossos irmãos mais velhos que nos amam e que guardam por nós, né? Se cometemos graves erros, não é por falta de assistência nem de aconselhamento. É porque nosso espírito ainda está nesse estágio difícil, o começo de educação dele. Muito bem. Então, nos diz assim André Luiz: aproximou-se e cumprimentou-nos gentil. Quem? A entidade espiritual que velava, que cuidava por aquele senhor que estava ali enfermo, e que estava em pânico, que estava em desequilíbrio, espiritualmente falando. Muito bem. As fraternas interpelações de Calderaro, respondeu solista. Ela, quando Calderaro André Luiz cumprimentou-a, ela respondeu: Fabrício vai melhorando. Fabrício era o senhor que estava naquela casa confortável. Se vai melhorando é porque estava bastante doente. No entanto, diz ela, continuam os fenômenos de angústia, ou seja, ele não está em paz. Isso significa que ele esteve numa situação muito difícil, mas a assistência recebida por essa entidade veneranda ao lado dele, esse anjo da guarda, tem trazido um certo conforto. Ele continua perturbado profundamente, mas tem tido uma certa, digamos assim, um certo equilíbrio em função da assistência recebida. Disse ela, tem estado inquieto, aflito, ou seja, mostrando o quadro espiritual dele, desse senhor, do Fabrício, que estava em profunda angústia e ela estava ali, em nome de Deus, tentando evitar algo mais grave. Por isso, fora solicitado a presença de Calderaro naquele ambiente, visando, digamos assim, assegurar ou aprofundar o socorro de que ele estava sendo beneficiado. Muito bem. Disse então, Calderaro lançou um expressivo olhar ao doente e insistiu. Ou seja, ele fez uma pergunta àquela entidade que estava lá cuidando dele. Mantém ainda o autodomínio? Ou seja, ele ainda não enlouqueceu, não é? A pergunta é mais honesta. Ele tem algum domínio? Tem algum equilíbrio? Ou já está num quadro bastante grave? Disse ela, não se abandonou, ele perguntou ainda, não se abandonou totalmente às impressões destrutivas? Ele perguntou a ela. Ou seja, está claro que esse senhor estava num estado d'alma dramático. Ele perguntou se ele não tinha domínio, se ele não enlouqueceu. Se ele estava em profunda meditação, angustiado, engalfando-se nessas informações, e ele perguntou se ele não enlouqueceu ainda. Ele perguntou, ele não abandonou totalmente essas impressões destrutivas? Ou seja, ele estava com a cabeça cheia de ideias terríveis que o aterrara, que o deixava num estado d'alma de profunda perturbação. Por isso eram destrutivas. Ele não estava se ajudando em nada a manter o equilíbrio. A interlocutora, ou seja, a entidade, revelando contentamento, informou: a divina providência, Calderário, às vezes misericórdia, não tem faltado, ou seja, ele está ainda no estágio com algum, entre aspas, equilíbrio, não enlouqueceu, em função da assistência de Deus recebida, e ela era uma dessas intercessoras. A intercessão é um instrumento que muitas vezes aqui vimos na narrativa da André Luiz. As pessoas que nos amam intercedem por nós, pedem socorro, ou seja, Calderaro está aí, porque fora pedido a intercessão, através da intercessão dessa entidade, a ajuda dele. São nossos anjos da guarda, são nossos protetores, né? São aqueles que zelam por nós, nossos tutores, né? Muito bem. Então diz assim,
o desequilíbrio integral, por enquanto, não erigiu seu império. Ele enlouqueceu ainda, mas a situação ainda é muito dramática, diz ela, né? Em nome de Jesus, nossa colaboração tem prevalecido. Ou seja, a entidade explicou, estamos aqui em nome de Deus, em nome de Jesus, assistindo-o. Lembra do Deus assiste o homem pelo homem? Essa senhorinha que estava em nome do Pai, ali assistindo esse senhor de nome Fabrício. Ele disse, olha, em nome de Deus, ele não enlouqueceu. Estamos aqui em nome de Deus, em nome de Jesus, em colaboração. Calderaro, então, fraternalmente indagou, se perguntou à entidade, dirigindo-se, perguntou então a André Luiz, chegaste, André Luiz, alguma vez a examinar casos de esquizofrenia? Ou seja, está deixando claro que ali existia um caso. Então ele perguntou, escuta, André Luiz, você não foi médico? As suas experiências profissionais, alguma vez já esteve de frente um caso de esquizofrenia? Tem conhecimento dela? Já examinou? A pergunta foi essa. E André Luiz, não. Adquirir conhecimentos especializados da matéria. Que matéria? Conhecimentos aprofundados de esquizofrenia. Diga de passagem, que é uma matéria atinente à área da psicologia, e não me parece ter sido esse a função, a especialização da André Luiz quando passou pela Terra. Conhecia, porque quem estuda medicina tem conhecimento de alguma sorte, mas ele não era especialista. Todavia, disse ele, não ignorava constituir este morbo, entenda-se, com doença, essa doença, uma das mais inquietantes questões da psiquiatria moderna. Ou seja, ele disse, olha, eu não sou especialista no assunto, mas estudei medicina e sei que é uma das doenças mais graves enfrentadas nos dias de hoje pela psiquiatria. Infelizmente, os casos de esquizofrenia estão por todo canto e é muito difícil a sua cura, diz André Luiz. Sei que é um dos grandes desafios da psicologia de hoje, moderna. Disse ele. Esse ramo ingrato da ciência, qual? A psicologia, que estuda a patologia da alma, ou seja, as doenças da alma. Lembra-se da explicação do benfeitor no capítulo anterior, e onde a Luiz já dizia isso em outras oportunidades, que, na verdade, para a gente mergulhar nas patologias, nas doenças da alma, é preciso compreender o passado. Se a gente não tem essa conexão com o passado, que só é possível via reencarnação, enquanto a ciência não mergulhar nessa esfera e entender que os problemas que hoje temos são provenientes do passado, a gente fica só na superfície, fica só na casca, como ele utilizou essa expressão, e não chega às causas, né? Declarou o companheiro, que estuda a psicologia da alma, declarou o companheiro, compreendendo a minha incipiência, ou seja, ele está dizendo que, de repente, o próprio Calderaro, entendendo a inexperiência, incipiência significa isso, num caso como aquele, porque André Luiz não era não era especializado em psicologia, né? Disse o seguinte, há muito tempo, disse Calderaro, André Luiz, campo de batalha, de disputas entre fisiologistas e psicologistas, fisiologistas entendendo como sendo aquele especialista que trabalha as questões do corpo físico, alguém que trabalha a exterioridade, o psicologista, em princípio, que estuda as questões internas, as questões do psique humano, né? Segundo ele, é uma grande briga, uma grande batalha entre duas correntes. Tal conflito, disse ele, é verdade lamentável, bizantino, de vez que ambas, quem? Fisiologista e psicologia, as correntes possuem razões substanciais e argumentos com o que degladiam. Ou seja, não deveria haver disputa, não deveria haver uma colaboração, era mais lógico, para tentar uma, digamos assim, compor com a outra, uma ajudar a outra, uma auxiliar a outra em prol da cura da coletividade que sofre essas doenças, essas patologias. É isso que quer dizer. Entretanto, diz Calderaro, somos nós, ele Calderaro, contudo, forçados a reconhecer que a psicologia, ao contrário da fisiologia, ocupa a melhor posição por escalpelar, significa por ter profundidade mais dos estudos, o problema nas adjacências das causas profundas. Ou seja, a psicologia que estuda o psique, em princípio, tem mais capacidade de estudar uma esquizofrenia, porque é uma doença da alma, do que alguém que só estuda as exterioridades, como o fisiologista disse ele. Ao passo que a fisiologia analisa os efeitos e procura remediá-los na superfície, não se aprofunda. Mesmo assim, nos diz o benfeitor no capítulo passado, que mesmo a psicologia
como ainda não leva em consideração as questões pregressas da reencarnação, também não tem grande profundidade. Entretanto, nos estudos da psicologia, tem muito mais profundidade que os fisiologistas que só estudam absolutamente a superficialidade. Logo após, Calderaro recomendou-me, a André Luiz, examinar a esfera mental do visitado, ou seja, pediu a André Luiz, nós já vimos isso lá atrás, que os espíritos, quando atingem um certo grau de maturidade espiritual e para trabalhar no campo da assistência ao próximo, ele recebe uma capacidade de adentrar, de ver na estrutura física e também na estrutura mental dos doentes, para compreender melhor de onde é que vem a doença, onde é que está a doença. E André Luiz, por ter sido médico, tem toda uma facilidade, porque conhece através da fisiologia, através do estudo da própria medicina, conhece o aparelhamento, digamos assim, corporal, ele é um especialista nisso. Não disse ele, muito bem. Pediu que eu analisasse o corpo daquele senhor, do Fabrício. Muito bem. Auscultei-lhe o íntimo, disse ele. Auscultei-lhe o íntimo, ou seja, analisou a estrutura física, ficando aterrado, ficou assustado com o que viu, com as inquietudes que lhe povoavam o ser. Ele estava profundamente perturbado de si. O cérebro apresentava anomalias estranhas, ou seja, não estava normal. Estava normal, eram anomalias. Estava em desequilíbrio total. Toda a face inferior mostrava manchas sombrias. O distúrbio da circulação do movimento, circulação sanguínea, do movimento e dos sentidos eram visíveis, ou seja, distúrbios. Se ele estava completamente perturbado, mancha, desequilíbrio em várias questões, o cérebro dele estava em pavorosa, não estava em equilíbrio, né? De jeito nenhum. Toda a face interior mostrava, sim, eu falei aqui, né? Calderaro apresentara-me Fabrício, classificando-o como esquizofrênico. Mas não estávamos ali, André Luiz pensando, perante um caso de neurastenia. O que significa neurastenia, gente? Uma fraqueza do cérebro, do coração. Neurastenia significa um quadro de profunda fraqueza, de profunda debilidade. Certo? Muito bem. O instrutor, o Calderaro, ouviu-me, pacientemente observou. Diagnóstico exato. No aspecto em que o nosso amigo se apresenta hoje. A esquizofrenia, contudo, disse ele, originando-se de sutis perturbações do organismo perispirítico, ou seja, ele está dizendo que a esquizofrenia não é uma doença que decorre do corpo físico, não. Ela decorre no organismo perispirítico. E o que é o nosso corpo físico, se não uma cópia feia do perispírito? Ele está nos dizendo de forma clara, ele não vai responder, não vai repetir isso, porque já disse nos capítulos passados, que as doenças do corpo físico são a exteriorização da doença da alma, quase todas elas. Caso você machucou um pé aqui, deu uma pancada, uma topada, não é doença do espírito, claro que não. Não é isso que ele está falando. Comeu uma comida e fez mal, não é isso. Está falando dessas doenças da alma que perturbam, que maltratam a alma, como a esquizofrenia, é uma doença que provém do perispírito, da alma doente. Muito bem. Traduz no vaso rico, no vaso físico, rico por surpreendente conjunto de moléstias. Ou seja, esta doença do espírito traz sérias consequências ao corpo físico, moléstias variáveis e indeterminadas. Ou seja, esse corpo perispiritual doente reverbera no corpo físico, trazendo várias variações e várias consequências gravíssimas. No momento de ser, temos aqui a doença Cria-Haber, que é a mesma coisa da neurastenia, e a neurastenia entendendo como a fraqueza do cérebro cardíaco, com todas as características especiais, ou seja, está bem caracterizado, disse, portanto, Calderaro. Mostrando graves expressões no semblante, ou seja, ele estava absolutamente intranquilo, acrescentou Calderaro. Repara, contudo, além dos efeitos mutáveis, analisa a mente. O que significa analisar a mente, meus amigos queridos? Entra na tela mental dele, consulta seus pensamentos, vê o que ele está pensando, porque há uma capacidade desses trabalhadores do bem de mergulhar e enxergar o que estava se passando. Quais os sentimentos? Os pensamentos. Ver, mergulhar a mente significa, olha a tela mental dele, vê o que ele está pensando. Isso de homem dá sensação. A sensação, qual é a sensação que ele está sentindo? Por que ele está angustiado?
De onde provém essa angústia, essa inquietação dele? Essa é a pergunta. Ele disse, você já analisou a parte física, fisiológica. Analise agora a parte mental. Analise, entra na tela mental dele. Lancei, disse André Luiz mais profundamente, a sonda da minha observação na tela mental. Sobre os quadros interiores do enfermo e percebi imagens torturantes na tela da memória. Ou seja, aquele estado da alma reverberada no corpo, vendo uma profunda inquietação da alma. Lembra que são doenças que vêm da alma e que a psicologia não consegue ainda alcançar, porque não tem ainda os instrumentais, nem as compreensões da reencarnação, da vida pregressa do espírito. Então, André Luiz viu e ficou impressionado. Bom, agora eu entendi porque ele está em profunda doença, o cérebro perturbado, a mente doente, tudo complicado, o corpo cheio de doença, porque ele está empavorosa, espiritualmente falando. O espírito dele está intranquilo, está angustiadíssimo. Esse mesmado, Fabrício, não se dá conta do que ocorria no plano externo. Ou seja, ele estava tão perturbado, espiritualmente falando, tão intranquilo, tão desequilibrado, que ele não tinha sequer a percepção do que estava acontecendo lá dele fisicamente. Porque ele estava lá, no lado de lá, estava somente lutando contra si próprio, numa guerra interna imensa. Não conseguia se aperceber do que estava de lado. Quando a gente não está em paz, a gente não consegue se aperceber as coisas que estão ao nosso redor, fisicamente falando. Isso que eu disse. Muito bem. Continuo dizendo. Braços imóveis, olhos parados, mantinha-se diante das sugestões ambientes. No íntimo, todavia, a zona mental assemelhava-se à fornalha ardente, ou seja, estava queimando, a mente dele estava numa profunda guerra, como se fosse um vulcão, estava lá jogando larvas, certo? Estava intranquilo, estava numa guerra terrível dentro de si, porque a coisa pior do mundo que existe é a intranquilidade, quando você não está em paz com você próprio. Você está em guerra com seus sentimentos, com seus pensamentos, com o sentimento de que fez coisa errada, remorso, culpa, são terríveis, deixa a alma profundamente desequilibrada, em desarmonia. É aquela velha história que já falamos tantas vezes, que o maior adversário somos nós próprios. Quando estamos com a mente culpada, nos cobrando, que é, sem dúvida nenhuma, ele disse mais de uma vez isso, que é o tribunal inclemente de todos, aí fica difícil. O maior adversário está dentro de nós próprios, não está no exterior. Muito bem, quando dizendo, a imaginação superexcitada, ou seja, a mente em guerra, detinha-se a ouvir o passado, ou seja, ele estava em absoluta desarmonia, em absoluta intranquilidade, em absoluta guerra consigo próprio, porque tinha um fato lá atrás, que era rememorado o tempo todo, que parecia na tela dele. O que significa isso? Lembra que nós falamos aqui aquela velha e importantíssima explicação de Calderaro, de que nossa mente é um palácio de 3 andares? E qual é, então, a importância da reencarnação? Não é trabalhar o nosso passado delinquente, desarmonioso, que está lá no inconsciente, no porão, que reflete profundamente a vida de cada um de nós, e esses complexos graves de culpa e de remorso é uma porta aberta para os processos obsessivos, porque na hora que a gente lembra de toda essa história, a gente chama o nosso adversário passado, caso seja tão infeliz que venha nos perturbar. E mesmo que não haja essa perturbação externa de alguém que cometemos vários erros, há um processo de auto-obsessão. Eu não me perdoo pela minha conduta do passado. Auto-obsessão é um processo grave. Eu me culpo, eu não me perdoo. Eu não tenho auto-perdão. Isso me traz profunda desarmonia e desequilíbrio interno. Está tudo lá no porão. E lembra que é lá no inconsciente do porão. O consciente é o hoje, que é a reencarnação hoje, para trabalharmos esses sentimentos e buscarmos auxílio, buscarmos informações, auxílio, ajuda lá no superconsciente do terceiro andar. Bom, mas se eu estou intranquilo, normalmente eu não consigo acessar esse terceiro andar, já falou isso várias vezes, né? Só lembrando. A imaginação superexcitada detinha-se a ouvir o passado. Recordava-lhe a figura de um velhinho agonizando. Ali está a origem da intranquilidade, do conflito profundo que ele estava. Estava ele à beira de uma cama, ao lado de um senhor agonizante, à beira da morte. Muito bem. Escutava-lhe as palavras da última hora do povo, ou seja, ele estava ao lado de um senhor moribundo, prestes a desencarnar, que fez um pedido muito especial a ele, ouvindo a sua palavra, ouvindo, de última hora.
e recomendava-lhe aquele velhinho aos cuidados 3 jovens que estavam lá presentes, ou seja, ao lado do moribundo estava ele, Fabrício, o velhinho e 3 crianças ao lado dele. E o velhinho pedia a ele, como último ato, um pedido feito de última hora. Todos lacrimejando, e as crianças estão lá vendo que o paizinho ia morrer, estavam lá chorosos. Fabrício também. Veja, num ambiente desta natureza, em que o pai pede, meu filho, pelo amor de Deus, cuida dos seus irmãos menores, dessas crianças que com minha partida ficarão desamparados. Imagina isso, gente, esse cenário. Imagine cada um de nós ao lado da cama, um doente muito amado, que nos pede como último pedido, última expressão de vontade, meu filho, cuide de seus irmãos. Ele não tem a quem recorrer, só a você. Então, isso estava passando pela mente daquele senhor perturbado que certamente não cumpriu o que fora prometido ao seu pai. Muito bem. 3 jovens na paisagem de suas reminiscências. Ele lembrava de tudo. Não dá para esquecer uma coisa como essa, gente. Ele não esquece de nada. E algo marcante como este é muito mais grave. Por isso que ele estava com a mente um vulcão aceso, se cobrando. Estava em brasa. Né? Muito bem. O moribundo, o velhinho, o senhor, devia ser o genitor, o paizinho dele. E os 3 rapazes e irmãos menores, que estavam ali, todos os 4, ao lado da cama do paizinho, que estava para partir. Conversavam entre si, lacrimosos, chorumichu. E é natural, num ambiente de morte, ninguém fica feliz, né? Ainda mais numa circunstância dessa, numa dependência do pai que partia angustiado porque deixava 3 crianças e um irmão mais velho, e pedia encarecidamente para esse irmão não desamparar os 3 pequenos. Olha que coisa dramática, né? De repente, modificam-se as lembranças. Ou seja, ele, Fabrício, lembra dessa cena com muita clareza e estava perturbado profundamente. Entretanto, vai o próximo lance disso, porque o velhinho desencarnou. As crianças ficaram. A lembrança seguinte qual é? Aí, o motivo de sua angústia. O ancião, o velhinho, o pai que morreu, e os jovens pareciam revoltados contra ele, acusando-o, porque ele não cumpriu o que prometeu ao pai e aos irmãos. Nomeavam-no quem? O paizinho e os 3 irmãos com descaridosas designações. Estavam chamando ele de todos, acusando-o de atitude indevida. O doente ouvia as vozes internas. Não dá para não ouvir isso, gente. Não dá para não ouvir. Sabe por quê? Que nossa mente culpada é terrível, é o cobrador mais inclemente de todos, né? O doente ouvia as vozes internas porque ele ouviu isso dos irmãos sofredores, ouvia de novo ao pai cobrando, ansioso, amargurado. Ele ouvia tudo amargurado, as acusações, ouvia de novo o pedido do pai, desejava desfazer-se do passado, do pretérito. Pagaria, como se fosse possível, né? Pelo esquecimento, qualquer preço, para se livrar daquele ato terrível, mesquinho, angustioso, que estava perturbando a sua mente, né? Qualquer preço. Ansiava fugir a si próprio, como se possível fosse, né? Mas em vão. Sempre as mesmas recordações atrozes pergastavam-lhe a consciência. Culpada, voltava sempre. Não se esquece algo dessa natureza, desse jaez, de jeito nenhum. Verificar. Isso tudo André Luiz vendo na tela mental dele, viu, gente? André Luiz tinha examinado o corpo físico dele, estava em frangalhos. Depois quis saber a razão. Aí olhou na tela mental e estava vendo tudo que estava pensando, estava passando, o filme. Tudo na mente dele. Muito bem. Verificava-lhe, disse ele, os estragos orgânicos resultantes do uso intensivo de analgésicos, de remédios. Por que remédios? Porque essa angústia vem de muito longe. E para tentar fugir às doenças decorrentes dessa mente culpada, e quantas patologias apareceram, ele foi tomando remédio, estava debilitado, porque a sua mente lhe cobrava, e ele tomava um monte de remédio e não resolvia nada. Aquele homem devia estar duelando consigo mesmo, brigando consigo próprio. Quem era isso? Era a sua probidade interior cobrando-lhe reparação. Era o Deus interior cobrando-lhe
ao homem velho que está dentro de nós no porão, reparação, cobrando-lhe. Como é que você pôde fazer algo assim? Como é que você pôde fazer algo? Duelando consigo mesmo. Desde muitos anos, ele não era de agora. Ora, se ele já estava um senhor idoso, isso já vinha desde quando? Possivelmente quando era um homem feito, já que tinha 3 irmãos pequenos. Tudo bem. Achava-me no exame da situação quando uma senhora idosa surgiu no aposento, encarnada, né? Tentando chamá-lo à realidade. Quem? Fabrício. Vamos, Fabrício. Não se alimenta hoje? Ou seja, você não quer se alimentar um pouco? Você está frágil, tal. Ou o interpelado, Fabrício, vagueou o olhar na sala. Ele estava distante, pensando, angustiado, sendo incubado. Esboçou uma resposta negativa, sem palavra, e deixou ficar na mesma posição. Lembra que ele quase não tinha noção do que aconteceu lá dele? Aquela pessoa entrou, ele viu, perguntou se ele queria comer. Disse, não quero comer de jeito nenhum. A matrona insistiu, a senhora insistiu, meu filho, venha comer alguma coisa, afável, carinhosa. Mas não conseguiu demover, ele não queria comer de jeito nenhum. Você estava defiando, seu complexo de culpa estava trazendo gravíssimo malefício ao seu espírito, ao seu corpo. E por que prosseguisse atenciosa? A senhora insistiu, insistiu, vê se ele tomar uma coisa. Buscando deixar um caldo. Toma um caldinho, meu filho, tendo um caldinho, vê se consegue melhorar. Então ele levantou-se de súbito, transtornado, como se houvera repentinamente enlouquecido. Foi profundamente deselegante, agressivo, esbravejou agressões convenientes e ingratos com aquela senhora que estava tentando fazer o bem a ele. Rubro de cólera, ou seja, perdeu totalmente o equilíbrio. Repeliu o enfurecido no oferecimento, surpreendendo-me pela crise nervosa, destrambilhamento. Você estava em completo desequilíbrio, prestes a um enlouquecimento. Já que aquela senhora que estava zelando por ele veio cuidar dele, pedindo e tentando me dar um caldo, ver se ele conseguia se alimentar, porque estava muito frágil, e ele ficou bravo, terrivelmente bravo. Muito bem. Logo após esse episódio terrível, né? Esbravejou, tal, muito bem. A esposa, que era essa senhorinha, regressou ao interior da casa, depois de falar 3 vezes com ele, foi grosseiro com ela, etc., enxugando os olhos, a lágrimas, triste, porque foram lá com o maior carinho do mundo tentar ajudá-lo. E Calderaro esclarecia comovido. Ou seja, aquele quadro dantesco de que André Luiz presenciou no íntimo daquele senhor, angustiado, com a cabeça em brasa, pensando no grande mal que fez. E a grosseria dele em relação à sua esposa, que vai tentar ajudá-lo, disse André Luiz. Ele está no limiar da loucura. Por que a loucura? Lembra que os casos atinentes à missão de Calderaro, exatamente esses casos limítrofes, que André Luiz chamou de psicologia iluminativa, que tem que ter muito preparo para cuidar desses casos, quadros limites, era o caso desse moço, de Fabrício, que estava prestes a enlouquecer, por isso André Luiz estava ali. Ele tinha uma especialidade em cuidar desse quadro bastante grave. Está no limiar da loucura, disse Calderaro, e ainda não enveredou francamente pelo terreno da alienação mental, ou seja, não enlouqueceu totalmente, graças à dedicação da velha parenta desencarnada daquela entidade que estava ali zelando por ele. Lembra que quando a Adeli chegou, mais Calderaro, ela os recebeu e deu conta do quadro dele? Que eu assisto vigilante. A história da assistência que eu falei no começo, a intercessão, né? Logo após, Calderaro o submeteu a operações magnéticas de reconforto. Lembra? Ele foi solicitado a presença lá através daquela senhora que intercedeu através dele. Então, Calderaro começou o trabalho, aplicando passos magnéticos, tentando de reconforto, tentando acalmá-lo, revigorando a resistência. Que resistência orgânica, que ele estava prestes a enlouquecer. Né? Estava fortalecendo seu corpo, a sua mente, ver se ele se acalmava, para que não efetivamente chegasse ao limite, que era a loucura. Anti-neurastêmico, que era ele que estava naquele quadro dramático, né? Mas calma agora. Por que mais calma agora? Em função da aplicação dos passos magnéticos de reconforto, agora narrou com serenidade. Calderaro André Luiz. Nosso irmão enfermo teve uma infelicidade de apropriar-se indebitamente, ou seja, furtou, trouxe, era indébito porque ele não merecia, não era dele os valores, de grande herança da família. Ele se apossou de tudo e deixou os irmãos na penúria, depois de haver prometido, no berço de morte, ao pai moribundo, ao genitor, velar, cuidar, zelar, amar pelos irmãos mais novos. Na presença destes, olha, o caso é tão dramático que, se fosse o caso
de alguém no leito de morte prometer o pai e não cumprir, já era grave demais. Mas prometeu na frente dos irmãos. Os irmãos testemunharam isso, gente. Veja só que coisa dramática. Os irmãos, os três crianças, o rapazinho estava ali, na frente do pai moribundo, ouviram o apelo do pai ao irmão mais velho. Mesmo assim, não cumpriu. E ao se sentir, porém, senhor da situação, assim, quando o pai morre, na qualidade de irmão mais velho, que tomava conta do patrimônio do pai, desamparou, abandonou os manos e expulsou-os. Olha que coisa gravíssima. Não só desamparou, ou seja, não deu as condições materiais, mas expulsou do lado da casa, deixou ele sem lar, sem alimento, sem proteção nenhuma. Expulsou, simplesmente. Como se tivesse cometido algum crime, esses irmãos. Não. Eles eram merecedores do dever de assistência do irmão mais velho. Até porque o patrimônio era do pai, era da família, não era só dele. Não, ele expropriou. Tirou tudo que tinha dela, tomou conta, desamparou totalmente os irmãos que assistiam, mas expulsou da casa. Que coisa mais brutal, né? Valendo-se de rábulas. Rábula, gente, é uma expressão que antigamente eram os advogados não eram formados, tinham só conhecimento de direito, bem remunerados. E que sem escrúpulo, porque quem tem valor não faz um negócio desse, a qualidade de advogado, viviam a inquinar, a sujar os textos legais, criar um direito que não existia, ou seja, usando de artifícios onde não tinha ética nem nada para beneficiar seu cliente. Muito bem. Por mais enérgicas e convincentes as reclamações arrazoadas, por quem? Pela família, pelos três irmãos deserdados, colocados para fora de casa, e possivelmente de parentes que foram em cima dele, mas você comprometeu à frente do seu pai que estava para morrer, seus irmãos estão desamparados, como é que você pode fazer agora? Deixa os irmãos foram lá, chorosos e tal. Por mais comovedores fossem os apelos, pedidos, a amizade, fraterno, como é que você pode abandonar seus irmãos e tal? Manteve-se ele em clamorosa surdez, ou seja, fez ouvido de mercador, cheio de dinheiro, os irmãos passando fome. Arrojados, os irmãos, a penúria, a fome, a miséria, o abandono e a dificuldade de toda sorte. Veja só que coisa trágica. 2 dos irmãos morreram num sanatório, enlouqueceram. Pobreza, miséria, morreram loucos, abandonados no hospício. Encarte de indigência, ou seja, total abandono. Imagine, 3 irmãos mais novos, que era tudo que ele tinha, abandonados, expulsados de casa, morreram 2 internados, loucos, indigentes, abandonados, sem ninguém para cuidar. Minados pela tuberculose, que os surpreendeu pelas excessivas tarefas noturnas. Seus irmãos trabalhavam dia e noite para sobreviver, sem parar, não tinha assistência de ninguém. E terminaram tuberculosos, porque não tinham descanso, não tinham alimentação adequada, não tinham cuidados, etc. Morreram jovens. Né? O terceiro irmão desencarnou também, já morreu em míseras condições de infortúnio, pobre, miserável, relegado ao abandono, antes dos 30 anos. Veja só, gente, ele era o irmão mais velho, abandonou os 3 que morreram, abandonados, na fome, na miséria, etc. Esse morreu dos 30, presa de profunda avitaminose, ou seja, por falta de alimentação adequada, de vitaminas, consequente da subalimentação a que fora compelido. Veja, gente, aqui a ganância não faz. Aqui o apego pelos bens materiais não faz. O irmão mais velho, pedido no leito de morte pelo pai, que os recursos eram do pai, não era dele, pediu que ajudasse, era obrigação legal, inclusive, assistir os irmãos mais novos. Deixou os 3 morrer à míngua. Porque a lógica era ele morrer antes dos 3 irmãos. Não, os 3 morreram de fome, tuberculose, uma situação dramática. Imagina a culpa de uma pessoa dessa. Não é fácil mesmo, né? Muito bem. Que coisa terrível, né? Os 30 anos. Veja só, outra coisa, a gente dá tanta importância aos bens materiais como se fôssemos levar, quando fôssemos. Não. Quando encarnamos, nada trazemos materialmente. Quando fomos daqui partimos, não levaremos nada. Levaremos somente aquele tesouro que se reportava a Jesus, que a traça não come e que o ferrugem não corrói, que são o bem que a gente fez e que ele fez questão de não fazer absolutamente nada, dando importância, o apego só aos bens materiais, de passagem que não eram dele, era da família. E ele roubou, apropriou-se de dinheiro e de bens que não eram dele, deixou os 3 irmãos morrendo à toa, à míngua. Então, é algo muito grave. Né? E é o que eu falei um pouco lá atrás. Ele entrou num processo de auto-obsessão, porque não se, que a mente dele
O espírito dele não se perdoava por um ato tão grave. Muito bem. Tudo isso, nosso desditoso amigo, diz Calderário, conseguiu fazer, escapando da justiça terrena, justiça dos homens. Entretanto, não pôde eliminar dos escaminhos da consciência os resquícios do mal praticado. Os remanescentes do crime são guardados em sua organização mental. Inclemente, volto a dizer, que ele falou tantas vezes, porque, na verdade, a nossa consciência é o tribunal mais inclemente de todos, nos cobra ceitil por ceitil, de Jesus. Devemos pagar tudo que devemos, ceitil por ceitil. Não deixa passar nada, né? Aí diz, olha, a mente em brasa, a mente culpada, é como se fosse um carvão da paisagem denegrida por um incêndio devorador. Tem aqui uma floresta, um incêndio passa e devora tudo, mas fica o carvão. E os carvões convertem em brasas vivas, olha que interessante, sempre que excitados pelos sobre-recordações. Ou seja, um remorso terrível, sempre que ele lembra, aquilo fica em brasa, por isso que a mente está como tipo um vulcão, jogando labaredas, a mente culpada, terrível. E diz de passagem que isso se debate muito quando chega a senectude e você olha para trás. O que você fez? Aí a mente chega com toda a força. Muito bem. O malfilho, disse ele, que era ele, e perverso irmão. Perverso por quê? Que abandonou, deixou morrer de fome, retirou as condições que eram dele, dos meninos. Retirou, né? Usurpou, enquanto senhor de patrimônios econômicos, de resistência e virilidade física, garotão, ainda jovem do corpo, e permitia, jovem, né? E permitia, lograva fugir de si mesmo. Farras, folias, viagens, nem estava olhando para a desgraça dos outros, sem grande dificuldade. O dinheiro fácil, a saúde sólida, e divertimentos, prazeres, festas, etc., viagens, etc., etc., desempenhava para ele a função de pesar de cortina, ou seja, uma fuga da realidade, uma fuga superficial da realidade. Quando ele estava curtindo, até que dava. Entre o personalismo arrogante e a vida relativa, e a realidade viva. Estava curtindo. Mas aí, meu caro amigo, quando chega a velhice, você começa a passar em revista a sua vida e se olha para trás e vê toda essa mancha de sofrimento, dor e angústia que causou. Aí bate o remorso terrível. Quando se aproxima a data do retorno ao mundo espiritual, você passa em revista tudo, ninguém esquece nada. Aí o complexo de culpa chega porque não tem mais festa, não tem mais energia, não tem mais virilidade para as festas, para as viagens, etc., etc., e cai só em si. É ele olhando para dentro de si próprio. Aí a coisa fica difícil. Ele disse, Calderário. Todavia, disse ele, o tempo cansou-lhe o aparelho fisiológico, ou seja, o corpo não tem mais energia que tinha antes, e consumiu-lhe a maioria das ilusões. Não tem mais ele a ilusão de fugir da realidade, não. Ele encontrou consigo próprio, deu de cara com a realidade. Não tem mais como fugir. Ninguém vive a vida inteira, de manhã até velhice, viajando para cima para baixo, e curtindo, e festa, etc. Não, vai cair a ficha. Pouco a pouco, encontrou-se a si mesmo. Quem? Aquela criatura criminosa que abandonou os irmãos, a loucura, a morte, o sofrimento. Né? Na viagem de volta ao próprio eu, que ninguém foge, impossível, viu-se, porém, a sós, com as lembranças de que não conseguia escoimar-se, livrar-se dela. Não tinha, está lá registrado na mente. Ninguém esquece nem nada. Imagina um fato com a gravidade dessa, onde 3 irmãos morreram abandonados por ele, porque tiraram o dinheiro que era do irmão, inclusive, dos irmãos. Debalde lá tentou descobrir um bom ânimo, um bem-estar, antes estes se lhe ocultavam, não tinha como remediar uma coisa dessa gravidade. Não tinha. Impossível era concentrar-se no próprio ser. Olhar para dentro de você e achar que você não tinha culpa nenhuma. Sem ouvir o pai e os irmãos acusando, a mente culpada o tempo todo, não dava para você fugir disso. Né? Expropriando, acusando, censurando a vileza. Foi uma vileza, algo muito grave. A mente atormentada não achava refúgio consolador. Não tinha refrigério. O tempo todo aquela imagem estava lá, cobrando. Né? Se rememorava o pretérito, ou seja, o passado. Este exigia reparação. O remorso. Meu Deus, como é que eu fiz algo assim? Eu preciso fazer alguma coisa para tentar reparar isso. Não é possível. Como é que eu fiz um negócio desse? Né? A mente chega com todo o gás, nossa probidade interior, gritando alto. É o homem novo, Deus está dentro de nós, reclamando do homem velho. Como é que se procede algo assim? Né? Se buscava o presente, o hoje, não obtinha tranquilidade.
para se manter no trabalho sadio. Não tinha como, estava tão perturbado que não tinha equilíbrio para isso, né? Não tinha tranquilidade, né? Não tinha como. E quando eu tentava erguer-se ao plano superior, buscar ajuda de Deus, desejoso de orar ao Altíssimo, era surpreendido, ainda aí, por dolorosas advertências, no sentido de inadiável correção da falta cometida. A culpa. Você, Deus, me ajude, mas como é que eu posso, diante de Deus, ser perdoado se não perdoei os outros? Ser ajudado, como é que eu mereço ser ajudado se eu não ajudei os outros? Eu abandonei meus irmãos. Ele mesmo se achava que não tinha direito a esse socorro porque ele não socorreu os outros. Veja que coisa impressionante. Então, não tinha como acessar o andar de cima, lembra da história dos 3 andares? Não tinha como acessar. A perturbação era tanto que ele faltava sempre o sentimento de culpa dele do porão, né? Neste sentido, nesse estado espiritual, interessou-se tardiamente pelo destino dos irmãos. Ah, meu Deus, o que é que eu fiz? Que coisa grave. E procurou saber dos irmãos, mas já era tarde, né? As informações colhidas a respeito dos irmãos, só muito depois que ele ignorou. Deixou para viver a vida dele e nem quis saber. Sabia nem como é que estavam os irmãos, onde é que estavam. As informações colhidas davam conta da margem, que ele deixava margem ao pagamento imediato, a mente cobrando. Haviam todos partidos, precedendo na grande jornada do túmulo, para saber dos irmãos todos tinham morrido. Aí que a coisa ficou grave, porque ele soube as circunstâncias em que os irmãos morreram, né? Desde então, que teve a certeza da dramaticidade com que os irmãos mais jovens morreram todos, uma situação lamentável, e jovens, verificando a impraticabilidade da própria retificação. Agora não tinha como retificar o que já está consolidado. Os irmãos morreram de fome, desgraça, de doença. Do tortuoso destino, o infeliz fixou-se na zona mais baixa. Onde é a zona mais baixa, gente? O inconsciente, o purão, a culpa, o remorso do ser. Perdeu as ambições nobres. Nada o alegrava, né? Os ideais sadios da prática do bem, de uma vida saudável, como? Intranquilo, doente, angustiado. Passou a ignorar os recursos da esperança. Veio o desânimo. O desânimo é terrível, né? Quem não tem esperança, está difícil. Se ele perde a fé em Deus, dizia Chico, que o pior infortúnio do ser humano é perder a fé, primeiro em Deus e segundo em si próprio. E continuar vivendo, desanimado, sem fé, sem esperança. É horrível. As vantagens materiais do dinheiro fácil que ele sugou, roubou da família. Ao invés de confortá-lo, o dinheiro que anteriormente era gasto nas festas, nas etc., nas farras, nas viagens, infundiu-lhe agora pavoroso tédio, indizível desgosto, porque ele tinha absoluta consciência que aquela fortuna era indevida a ele. Sabia a origem onde é que ele vinha. Era fruto de um crime, e isso perturbava-o profundamente. A máquina da responsabilidade financeira, criada por ele mesmo, sem o espírito de possuir para dar em nome do bem universal, não lhe foi possível esquivar-se, melhor dizendo, as imposições da vida social. Ou seja, aquele adinheirama que veio sem dar uma aplicabilidade do campo do bem, da caridade, da fraternidade, do amor, etc., etc., que ele negou especialmente à família e depois não fez também bem a ninguém, em princípio, né? Na qualidade de homem de autocomércio, ele era um autocomerciante, até que baqueou no Supremo Torpor. Ou seja, ele segurou, mas lá na frente não suportou o complexo de culpa terrível, né? Sentindo-se incriminado, porque tinha conhecimento do seu crime, do seu delito, da sua avareza. No tribunal da própria consciência, lembra nós falamos, André, ele fala várias vezes que é o tribunal mais inclemente de todos, começou a haver perseguidores, ilusoriamente. Porque não há nenhuma narrativa aqui de que esses 3 irmãos e o pai obsidiavam. Não, não. Os irmãos eram nobres, e o pai também. Ninguém obsidiava ele, porque no momento do caso como esse, o caso é obsessão brava. Ele não. Ele sofreu obsessão dentro dos 3 irmãos e muito bem do pai. Mas ele via perseguidor nele mesmo. Era o espírito dele cobrando dele próprio. Veja aqui, ó. Ele não se perdoava, porque é algo muito grave, e somente o acusava. É o processo de auto-obsessão. Falta de auto-perdão. Terrível, né? Em toda parte havia perseguidores. Adquiriu, assim, fobias, medos, né? Fobias lamentáveis. Para ele, todos os pratos estavam envenenados. Por isso a esposa dele, com tanto carinho, oferecia comida e ele achava envenenado. Um caldinho, meu filho. E ele achava todo envenenado, ele não comia.
já está tentando envenenar ele. Olha que coisa séria. A própria esposa, nobre, gentil, vinha cuidar dele, dar um caldinho, não queria, porque achava que toda a comida vinha envenenada. Imagina, que terrível, né? Desconfiava de quase todos os familiares e não tolerava as antigas relações. Ele desconfiava de todo mundo, achava que as pessoas se aproximavam dele por causa do dinheiro. Os familiares não amavam de jeito nenhum, só queria interesse no dinheiro, em destruí-lo. Olha que coisa dramática. O Estado dava uma criatura dessa. O excesso de recursos materiais, do dinheiro, fê-lo descrente da amizade sincera, que ele tinha desde muito tempo, mas desconfiava até desses amigos de tanto tempo atrás, achando que eles queriam só tirar vantagem dele. Conferiu-lhe noções de privilégio que ele nunca mereceu. O excesso de recursos materiais fez-lhe descrente da amizade sincera, conferiu a ele noções de privilégio que ele nunca mereceu, porque o dinheiro não era dele, ele apropriou-se indebitamente, né? Acentuou-lhe a independência destrutiva, ele destruindo a si próprio, cobrando-lhe, extingui-lo no coração a bendita luz do verbo servir. Ficou monolítico, duro, embrutecido, dentro de si próprio, não compartilhava. Olha que coisa terrível. Como deixou petrificar os seus sentimentos, né? Mas, olha, extinguiu-se no coração dele a bendita luz do amor, da fraternidade, da benevolência, da diligência, da caridade, da fraternidade, né? E do verbo servir. Não servia a ninguém. Ficou aquela criatura seca, né? Como vemos, isso tudo é Calderara explicando quando é Luiz, para explicar aquele quadro dantesco, né? Como vemos, a sua situação é absolutamente desfavorável ao no necessário reerguimento. André Luiz Calderara diz, olha, isso aqui é um caso perdido. Infelizmente, na atual encarnação, não é possível reerguer-se, não é possível. Isso é um caso, infelizmente, não será resolvido nesta encarnação, disse ele, né? A condição a que se impôs, pelas circunstâncias, pelos desejos menos nobres, que se nutriu durante a vida, é a da apatia, da angústia, né? E da esterilidade. Ou seja, nada faz, nada produz, é estéril. Não põe a enxada no chão para produzir, não. Está lá, parado, estacionado, né? A essa altura da narrativa que o Calderaro apontou, em particular, o cérebro do doente explicou, olha, o sistema nervoso dele, que se liga à câmara encefálica através dos processos. Achei interessante isso. Indescritíveis, não dá para descrever na linguagem do homem, olha que interessante. O sistema nervoso, que se liga à câmara encefálica, não tem como descrever na linguagem do homem, na técnica da ciência humana, não dá para escrever. Não há linguagem para isso. Não há uma compreensão da ciência sobre isso. Não alcança. Não é mais do que a representação do sistema nervoso. A representação de importante setor do organismo perispirídico. Segundo, acabamos de estudar. Por isso que está só explicando que estas reverberações no corpo físico, o sistema nervoso dele completamente desequilibrado, perturbado, etc., é fruto de uma perturbação profunda do perispírito, do espírito doente, doença da alma, se ele quer me dizer, certo? A mente falida, perturbada profundamente, Fabrício, experimentando incessantes remorsos, angústias, culpas e aflitivas preocupações, intoxicou estes centros vitais de vida, o sistema nervoso, com incessante emissão de energias corruptoras. Gente, estão lembrados daquele jovem que a gente estudou lá atrás, que tinha vários obsessores perturbando, aquele que era aleijado, não falava, não comia, não andava, não falava, etc., que eles jogavam setas envenenadas, negras, para aquele espírito. Nesse caso, era um processo de auto-obsessão. Eles jogavam essa energia venenosa nele próprio, em função da sua culpa terrível. Então, por isso que eu chamo, nominado por mim, de um processo de auto-obsessão. A culpa dele era tão dramática que ele envenenava o próprio corpo, né? Intoxicou esses centros vitais, qual? O sistema nervoso, com incessante emissão de energias corruptoras, terríveis, destrutivas, que ele mesmo estava se encaminhando para a sua culpa terrível, imensa. Consequentemente, disse ele, verificou-se o que, em boa psiquiatria, poderíamos designar de lesão generalizada do sistema nervoso. Ou seja, ele estava todo lesionado, o sistema nervoso dele, todo destruído, uma situação dramática, muito difícil. Por isso que eles diziam que era impossível de se reerguer, de se recuperar. Não tinha como recuperar. Porque aquela lesão do físico era fruto da revelação da mente desequilibrada e doente, virada para o espírito, né? Tal desastre, disse ele, atingiu, em primeiro lugar, as sedes das conquistas mais recentes da personalidade,
que significa conquista mais recente, gente? Lembra? O que é isso? Lembra do consciente? Lembra da encarnação? Onde você busca aquelas conquistas para se manter, para transformar o seu inconsciente? Buscando auxílio? Muito bem. Isto é, as células e os estímulos mais jovens, que o localizaram nos lobos frontais. Lobos frontais é o superconsciente. Lembra que a gente busca auxílio para ajudar, para renovar-se, pedir auxílio de Deus, da espiritualidade amiga? E no córtex motor. Que córtex é esse? O consciente, o hoje. Que a gente encarna para transformar, para modificar o inconsciente, o nosso porão culpado, nosso trabalho do passado, nossas angústias, nossos erros. Tudo bem. Do córtex motor, inutilizando este presente, o hoje, temporariamente, já que ele não mais está produzindo, do nosso amigo, para a meditação. Ou seja, esses córtex, o hoje, a encarnação, estava incapacitado de alçar a mão do superconsciente, do pedido a Deus, do pedido de socorro, para transformar-se o seu porão. Porque ele não conseguia mais equilibrar-se. A mente ocupada dele deixou num estado de consciência terrível, destruído, né? Temporariamente utilizada para a meditação, para buscar o superconsciente, elevada e para o trabalho sadio, o consciente hoje, para a renovação. Não tinha mais capacidade de produzir em tamanho o desequilíbrio dele. E obrigando-o a Fabrício a regredir no tempo espiritual, para dentro de si mesmo, para o porão, para o inconsciente, onde estava a origem de sua culpa, do seu remorso, né? Você não conseguia, estava lá estacionado, conseguia andar. De mente estacionária, parada, sem conseguir progredir. Agora, em plena região instintiva, instinto, onde é o instinto, gente, lá na parte de baixo, onde está o porão, o nosso passado, né? Nós somos animalizados, estamos lutando para melhorar hoje. O instinto está lá. É fruto da nossa animalidade ainda. Em plena região instintiva da individualidade, nosso enfermo ainda não se acha positivamente desequilibrado, ou seja, não enlouqueceu completamente, graças ao quê? A contínua assistência do nosso plano. A intercessão daquela velhinha parente dele, que pedia socorro ao Calderaro, através das orações, e vinha também socorro. Se não fosse a intercessão no plano espiritual, já tinha enlouquecido completamente. Aí a gente vai perguntar, ainda vai perguntar já, mas por que ele tinha esse benefício? É interessante. Calando-se, o Calderaro, ousei interrogar. André Luiz, não escuta. Mas a esperança de reequilíbrio para breve dele? Não, absolutamente. Se ele não tem condição de acessar o andar de cima, se ele está estacionário só no remorso andar de baixo, como pode? Respondeu Calderaro. No caso dele, se esse funcionariam em vão as terapêuticas em uso. Ou seja, nada podemos fazer hoje para recuperar-se. Nessa encarnação, não é possível, né? O espírito delinquente, culpado, criminoso, pode receber os mais variados gêneros de colaboração da espiritualidade, mas será imperiosamente, obrigatoriamente, o médico de si mesmo. Lembra quando ele fala lá atrás isso, gente? Nós somos médicos de si mesmo. Se a gente não se ajudar, se a gente fizer um esforço muito grande para se renovar, para se perdoar, para perdoar os outros, para se transformar, para colocar a enxada na terra e praticar o bem, para divulgar e a vivenciar as mensagens do Evangelho de Jesus, nada poderá ser feito. Se você não quiser, não adianta, você está doente, vai ao médico. O médico diagnostica a doença, lhe dá o remédio e joga fora, não adianta nada. Nós somos médicos de nós próprios. Ou seja, é um convite à nossa transformação, à nossa reforma limpa. Se eu não fizer, não adianta. Por mais que a espiritualidade tente, se eu não reagir, não adianta nada. Tudo bem. A justiça divina, disse ele, exerce invariável ação através de nós próprios, da nossa consciência culpada. É o instrumento. Embora os homens não a identifiquem no mecanismo das relações ordinárias, um para com o outro, os criminosos podem, por muito tempo, escapar ao corretivo da justiça judiciária do mundo material. No entanto, mais cedo ou mais tarde, vaguearão perante os seus irmãos de humanidade. Sofrerão as consequências. Pagarão a fatura de Jesus que ninguém fica sem pagar tudo no ceitil, embaixo do terreno espiritual, representado no quadro das aflições punitivas. Ele estava sendo punido ali já pelo crime que cometeu, pelas angústias, pelas doenças, etc., seu remorso, etc. Para os familiares e amigos, disse Calderaro, Fabrício é um esquizofrênico, incapaz de resistir às aplicações do choque de insulina
em virtude do coração frágil e cansado. Ou seja, o organismo está tão debilitado, não havia possível fazer um tratamento de choque com insulina, etc., porque o corpo dele, o coração, não aguentava mais, ele se internaria. Todavia, para nós quem? Para o mundo espiritual, para André Luiz Calderaro, é um companheiro acidentado, na ambição inferior, o acidente que ele mesmo cometeu, assumindo compromissos gravíssimos, ambição anterior, curtindo amargos resultados do que plantou. Está só colhendo, nada mais. E de seus propósitos de dominar egoisticamente, o que é ser egoísta, gente? Pensar só em nós, esquecer dos outros. Ele foi egoísta, pensou só nele, esqueceu do pedido do pai, que partiu angustiado, dos irmãos que morreram, a míngua. Né? Então, ele está dominado pela ambição anterior. E ele está colhendo o fruto dessa vivência, dessa prática egoística dele. Né? Interrompendo o Calderaro, em Guarida, André Luiz pensar algumas coisas no campo íntimo. Então, ele pensou a pensar, André Luiz, né? Em Calderaro captou tudo. Se o doente não oferecia perspectivas de melhores substanciais, qual o objetivo da nossa assistência? Em Calderaro, André Luiz, e daquela senhorinha ali, perguntou, mas qual o objetivo de estar aqui? Estamos aqui, já que ele vai melhorar. Por que demoramos à frente de um caso insolúvel, que não tem solução, para a qual, pela impossibilidade de próximo reencontro dele, do doente, culpado, entre criminosos e as vítimas. Isso não ia acontecer ali naquela encarnação. Por que então perder tempo? André Luiz perguntando. E Calderaro, de pronto, captou e deu a resposta. Aqui elucidou Calderaro. Estamos aqui, disse ele. Estamos aqui quem? Calderaro, André Luiz e a senhorinha que dá assistência. Estamos aqui a fim de propiciar uma morte digna. Ele não terá possibilidade de fugir da morte. Não. A gente está aqui, em nome de Deus, assistindo-o para que ele tenha uma morte digna. E por que esse privilégio? Lembra que lá atrás foi dito, lá nos livros anteriores, que aqueles que trabalharam para o bem têm direito à assistência? Diferenciado, porque tem mérito? Vamos ver, que coisa interessante. Não chegar a enlouquecer, disse ele, em definitivo. Quase, em definitivo. Porque teve assistência. Né? Com o nosso concurso fraterno, desencarnará antes do eclipse total da razão, antes de enlouquecer completamente. Se não for a assistência de Calderaro e daquela senhorinha assistindo no hospital, tinha enlouquecido há muito tempo. Mas houve intercessão, benefício dele, tinha enlouquecido já se não fosse assistência. Né? E por que me mostrasse espantado? André Luiz ficou espantado com essa resposta. Mas que privilégio é esse? Esse camarada fez tanto mal, né? O presbítero me esclareceu. Fabrício desposou. Onde está? Aqui é a origem do porquê de receber ele das entidades venerandas a assistência. Fabrício desposou, casou com uma criatura por todos os títulos credora de amparo celestial. Né? Quem é? Aquela senhorinha que foi oferecer o caldo, aquela senhora amável, cuidando do marido todo também, né? Ela desposou uma mulher magnífica, que tem grande prestígio no mundo espiritual, né? Porque por todos os títulos, credora de amparo celestial, porque ela tem mérito. O mérito era dele, mas o fato dele ter casado com ela e ter praticado com ela o bem, vou mostrar aqui, né? Casou com uma mulher desse tipo. E essa mulher quase sublime, muito mais elevada do que ele, deu-lhe 3 filhos, ou seja, eles tiveram 3 filhos, dos quais ele quem? Fabrício. Se consagrou nobremente aos filhos, preparando-os para elevado ministério social. Ou seja, cuidou dos filhos com amor, com carinho, zelou, respeitou-os e respeitou também a esposa. Dedicou-se a ela. O mérito dele foi dedicar-se a essa mulher sublime que Deus encaminhou, como um anjo tutelar de sua vida. Tiveram 3 filhos e ele cuidou dos filhos com muito amor e carinho, diz aqui. Por isso o mérito dele estar sendo agora assistido com essa intercessão da espiritualidade, em função de ter esse crédito dessa mulher nobre que tratou os filhos. São eles os filhos, presentemente, 2 professores e um médico. Os 3 profissionais corretos, dedicados ao ideal superior do bem servir coletivo. Ou seja, ele cometeu graves erros, é fato, muito. Mas recebeu uma mulher digna, que amou-a, com ela teve 3 filhos e cuidou bem dela e dos 3 filhos, que são pessoas de bem, 2 professores e um médico, que trabalham
a coletividade com excelente formação. Pessoal, Fabrício não tem o direito de perturbar a família organizada à sombra do seu amparo material. Essa família foi criada sob o amparo dele, mas educada todos sem o seu personalismo despótico. Não, ele era um homem com sérios problemas de ordem moral, mas não passou esses vícios aos filhos, não. Deu a eles sublimados tratamentos, amparou, cuidou, educou-os. Por isso você tem mérito. Ele conquistou esse mérito, né? Interessante. Pelo serviço que prestou à esposa, que cuidou com carinho e amor, e aos filhos, que o tratou com zelo, carinho, etc., recebe do alto o socorro agora. Ou seja, é uma contrapartida, é uma colheita também do que fez aos filhos e à esposa. Isso não apaga o erro do passado, não. Ele vai ter que pagar. De maneira a transferir residência, quando ele desencarnar, por imposição da morte digna, que ele conseguiu isso em função do trabalho que fez aos filhos e à esposa, preparado para o futuro ajustamento. Quando ele desencarnar, aí sim vai começar, digamos assim, o pagamento maior do mal que ele fez. Olha que coisa interessante. O que fez ajudá-lo profundamente. De onde é que vem a assistência? De onde vem a intercessão? As preces da esposa companheira e dos filhos garantem-lhe uma boa morte próxima. Ou seja, além de ter cuidado bem, os filhos pediram intercessão, porque eles têm crédito, os 3 filhos têm crédito e a esposa tem. E colocaram esses créditos a serviço dele. Olha só, garante uma boa morte próxima, será logo, para o qual vamos organizando as suas energias do corpo dele, preparando para a desencarnação, e habitualmente para passo, ao mesmo tempo significa a família a permanecer em missão ativa no bem, sem a presença material dele. Veja que coisa interessante, veja as providências do mundo espiritual. Ele cuidou bem dos filhos e da esposa. Ponto. É o mérito. Mas muito mais que isso, a esposa dedicada e gentil e com crédito no mundo espiritual, e os filhos todos também, com grande formação, rogam ao Deus, rogam ao Pai a intercessão pelo filho, pelo marido e pai. Por isso estão ali. Então, essa junção. O mérito dele vem daí. Os filhos e a esposa, o mérito que tem junto à espiritualidade, pediram assistência e veio. Então, olha, por isso estamos aqui. E a espiritualidade está aqui, em nome de Deus. Ao mesmo tempo que organizando ele para desencarnar suas energias, ao mesmo tempo preparando a família para continuar a sua missão no campo do bem, sem a presença material dele, quando ele desencarnar. Olha que maravilha. Assistência de Deus, é Deus assistindo os homens. Silenciou o calderário, dispondo a fazer aplicações magnéticas no aparelho circulatório. Veja, ele explicou e começou a aplicar os passos. Lembra que ele está preparando aquela criatura, está completamente desequilibrado para não enlouquecer, mas preparando já para a morte do seu corpo. Porque uma morte digna, uma boa morte, como ele está dizendo. Demorou-se alguns minutos longos administrando forças ao redor dos vasos mais importantes. Em seguida, desenvolveu passos longitudinais, passos esses destinados à quietação do Neo, a acalmar a mente dele em brasa, acalmar, tranquilizar. Os passos que Caldeirão aplicava isso, aquietar ele um pouco, né? Ante a minha admiração natural, Caldeirão explicou, preparamos a... Olha só que informação interessantíssima, gente. Preparamos os nossos passes, acesso à trombose. Olha que uma coisa interessante. Acesso à trombose pela calcificação de certas veias. Ao contrário do que se pode imaginar, isso é caridade. Que ele podia ter uma morte profundamente dramática, sofrível pelo que ele fez. Mas não. Essa assistência preparando-o para morrer e preparando as veias para ter uma trombose, é para ele ter uma morte gradativa e tranquila. Era uma caridade, não parece, mas é uma caridade. Porque ele tem direito a essa boa morte, pela intercessão da família e pelo trabalho que fez junto a ele. Uma coisa interessante demais, né? A desencarnação chegará suavemente, não de abrupto, nem uma angústia, nem uma morte violenta, não. Dentro de alguns dias, como providência compassiva, caridosa, indispensável, a felicidade do enfermo e de quantos lhe asseguram de perto o martírio. Ou seja, todos se beneficiarão dessa morte tranquila dele. Será sem traumas, sem grandes angústias, porque ele está velhinho e tal. Muito bem, o doente mais calmo, por quê?
pelos passos aplicados por Calderaro. Né? Parecia haver bebido milagroso analgésico. Porque ele se acalmou. Lembra que ele foi grosseiro, expulsou a mulher, disse palavrões, etc. Agora estava calmo. Né? Aquietou-se, descansando a cabeça nos travesseiros alvos, dentro do silêncio. Dentro do silêncio que se fizera entre nós, indaguei curioso. Ele perguntou: escuta, ele vai morrer nesses breves dias. Como prosseguirá o processo de resgate desse nosso amigo? Ele é muito curioso, né? Como será o resgate? Resgate do mal que ele fez aos irmãos lá atrás. A liquidação já começou, disse Calderaro. Mas como assim? Não entendi. Aí vem a parte interessante. Calderaro nos fez expressivos gestos e recomendou: espera. Aí, gente, essa espera tem uma interrogação que eu acredito ser uma sugestão. Ou seja, possivelmente, sugestionou Calderaro a ele, doente, a perguntar por alguém. Porque Calderaro está dizendo: espera. Certamente sugestionou para que acontecesse isso. Nesse instante, o enfermo adicionou a campainha na cabeceira da mesa e a esposa atendeu à pressa. Encontrou o melhor e sorriu feliz. Ah, que bom que você está melhor, meu filho, que coisa boa. Então o velho doente rogou: Inês, já bem mais calmo, ele está agressivo? Inês, posso ver o Fabricinho? Aí disse: mas como não? Respondeu a companheira, delicadamente. Vou buscá-lo, de imediato. Aos poucos minutos regressava, trazendo um menino de cerca de seus 8 anos. Ah, o pequeno atirou seus braços esqueléticos, do pai muito doente, com extremo carinho, e perguntou: está melhor, vovô? Já está melhor? Todo carinho, se atirando, abraçou o avô e tal. O doente contemplou, enternecido, informando: estou melhor, meu filhinho. Olha a expressão de carinho. Estou melhor, meu filhinho. Por que não veio de manhã? Perguntou o avô ao menininho. Mas por que você não veio de manhã? Senti sua falta. A vovó não deixou. É verdade, sim, é verdade. Eu não estava bem. Ela tem razão, deixar você vir de manhã. Eu não estava bem. Estava nervoso, estava angustiado. Agora estou mais calmo. Né? A senhora retirou-se. A senhora viu a camaradagem, aquele relacionamento maravilhoso, aquele momento de felicidade entre avô e neto. Ela se afastou um pouco. Retirou-se para acompanhar a cena, de trás do lado da cortina. Ficou só observando a cena, com alegria, com amor, vendo que o marido estava melhor, vendo aquela cena de carinho entre avô e neto. O avô e neto sentiram-se mais à vontade, totalmente transfigurado, que estava angustiado e agoniado, agora está tranquilo e calmo com a presença do menino. Nosso quase demente, antes agressivo e quase louco, suplicou: Fabricinho, eu desejo que você, meu filho, reze por mim. Olha que coisa bacana. O menino pequeno não se fez rogado. Ajoelhou-se ali mesmo e disse respeitosamente: Pai Nosso. Fez o Pai Nosso, de joelho na frente do vovô. Né? Terminada a prece, o doente pediu, de olhos úmidos, emocionados, com aquele gesto do netinho: não se esqueça, meu filho, de orar por mim quando eu morrer. Olha que pedido com uma criança de 8 anos. O menino, agora de pé, abraçou-se com o avô e exclamou, chorando discretamente: o senhor não morrerá, vovô? O senhor não morrerá. Mostrando-se aliviado, o velhinho, aquele ato bonito do filho do neto, mostrando apreço, carinho por ele, perguntou como é que ele estava, depois que ele ia morrer e tal. O velhinho pareceu correspondeu ao gesto efetivo do menino e fitou o neto, inquiriu com um estranho fulgor nos olhos. Ele estava angustiado e queria compartilhar isso com o netinho. Fabricinho, você acredita, meu filho, que Deus perdoa aos pecadores como eu? Olha que pergunta, né? Ele queria encontrar consolo, né? E viu o filhinho, o netinho. O pequeno respondeu, lacrimoso, eu acho, vovô, que Deus perdoa todos nós, todo mundo. Deus é Pai, misericordioso e bom, como é que vai perdoar? Revela uma certa ansiedade que lhes povoava a alma, angustiada ainda pela sua culpa. Voltou à indagação. Mesmo um homem que trai a confiança paterna e rouba seus irmãos? Olha que pergunta. O menino hesitou, ficou uma pergunta difícil de uma criança de 8 anos responder, não conhecia nada de história. Incapaz de compreender toda a extensão daquela pergunta intencional. Entretanto, no desejo de agradar o vovozinho doente, que estava ali ruim, disse, de qualquer modo, disse, com toda a simplicidade infantil: eu penso que Deus perdoa sempre. Não importa que o mal se cometa, não importa, mas Deus perdoa sempre. É o que eu pretendia saber. Ou seja, o avô ficou muito, muito feliz ao ouvir essa expressão de uma criança inocente. Trouxe consolo profundo, saber que Deus perdoa sempre.
mesmo alguém que tenha cometido algo muito grave, né? Ficou feliz. Acentuou o velhinho mais confortado, ao receber aqui de uma criança inocente, que não tinha nenhuma intenção maldosa, nada, desde o fundo do coração dele. Consolou. A conversação entre ambos prosseguia afetuosa e amena. Após detido o exame, Calderaro apontou para a criança e esclareceu: é aquele menino ali, André Luiz? Aquele menino é o pai, é o ex-pai de Fabrício, aquele que ele negou na hora que estava moribundo, pedindo, pelo amor de Deus, cuidar dos filhos. Bom, é ele de volta, que volta ao convite do filho delinquente, pelas portas benditas da reencarnação. Olha, gente, a reencarnação é esse meio extraordinário pelo qual Deus nos concede para atingir os fins, que é a felicidade. Olha que maravilha. É por através desse extraordinário instrumento da reencarnação que a gente volta para transformar os elos de ódio em aliança de amor, desatar os nós do passado. Olha que coisa linda, maravilhosa. Esse instrumental, o menino não lembrava de nada, por isso o carinho e o afeto estavam fazendo tão bem. É a possibilidade desse reencontro, de transformar-se através desses laços que se cria, dos contatos, etc. Né? É o único neto desse Calderaro, o único. Todos os 3 filhos, só tem um neto. É o único neto do enfermo. E mais tarde assumirá a direção dos patrimônios materiais da família. Bens que inicialmente lhe pertenciam. Lembra que todo o patrimônio que ele roubou, utilizou inadequadamente do pai, pela justiça divina, vai voltar de novo ao mesmo pai, que é o netinho, o único que vai tomar conta do patrimônio da família. Olha aí, a justiça de Deus pode tardar, mas não falha nunca. Essa é a grande questão. Aí ele disse, olha, a lei jamais dorme. É exatamente isso. A lei de Deus não tem jeito. Se cumprirá sempre. A lei dos homens falha, Deus não. Assombrado, André Luiz, com a informação reta, nas perguntas que me aflorava a mente, espontâneas, como se redimiria, por sua vez, o velho Fabrício? Mas como? Tá, tudo bem, começou aqui. Mas como é que vai se redimir? Como é que vai pagar aquilo que, na verdade, deve? Como é que será liquidada a sua dívida? Essa é a pergunta dele. Como é que será? Regressaria também em dias futuros ao próprio lar? Ou seja, ele reencarnaria naquela família? Seria filho de um filho? Algo assim? Sofreria o desequilíbrio completo? Enlouqueceria quando desencarnasse? Depois da morte do corpo doente? Como é que seria? Demorar-se-ia em perturbação? Ou seja, André Luiz estava aqui mostrando que seria o desdobramento, a colheita do que ele fez lá no passado. Calderaro, dando por fim do nosso trabalho de assistência, aplicou toda a assistência e o velhinho melhorou bastante, dando a chance aquele trabalho que ele veio fazer, sorriu para mim, preparando para a retirada e obtemperou, e afirmou, né? Ah, meu amigo, nosso enfermo, guardando na mente os resíduos das ações criminosas, da ação criminosa, logo após abandonar o domicílio fisiológico, ou seja, logo que morrer, que desencarnará, experimentará por muito tempo os resultados de sua queda. Lembra, gente, que nós, quando desencarnamos, somos os mesmos que somos aqui. A morte não transforma ninguém. A morte não transforma-nos em anjo, como muitos pensam. Não, nós somos a mesma criatura. Se aqui podemos parecer cordeiros em pele de lobo, ou seja, aqui podemos passar a mostrar que somos bom moço, parecer com os outros, podemos enganar, quando desencarnar, não é possível. Nós seremos a mesma criatura. Eu serei os mesmos com minhas falhas. E o meu perispírito será como um flash de máquina fotográfica. Tudo que eu fiz está lá, registrado. Nada se apaga. A cobrança que ele recebe da mente culpada, essa cobrança vai estar lá no lado de lá também. Não tenha dúvida disso. Vocês estão lembrados, quando estudamos lá no livro 1, Nosso Lar, que André Luiz afirma, quando está lá nas câmaras de retificação na noite, que chega um espírito pedindo para ser socorrido, pelo amor de Deus, e etc, etc. Lembra? E o chefe da segurança mostra, ele quando está com Narcisa, esse aí é um vampiro. Era uma enfermeira que, quando encarnada, fez mais de 20 abortos. Está ali os espíritozinhos, os espíritos na forma de ovoides no seu perispírito. Estão lembrados dessa história? Ninguém esquece nada. Nós somos as mesmas criaturas. A morte não transforma nada. Nós somos criaturas numa dimensão distinta. Onde aqui você pode até enganar, disfarçar.
Mas lá não. Lá nós seremos a mesma criatura. Se bom, se iluminado, a luz aparecerá. Se infeliz, desequilibrado, as sombras aparecerão de cada um de nós. Exalará de nós o perfume da caridade ou o odor de enxofre das injustiças, dos sentimentos inferiores, que diz Jesus, que o que vem do que sai pela boca, o que vem do coração. Ninguém pode dar o que não tem. Muito bem. Essa aqui os que resultarão da sua queda. Até que o sofrimento elige os elementos malignos que lhe intoxicam a alma. Essa toxicidade está lá no coração dele. E ele exalará essa toxicidade. Estará lá angustiado quando desencarnado. Claro. Claro. Lembremos que só é possível não passar e ficar no umbral, por exemplo, se você não tem uma ligação com ele. Se eu não tenho nada que me prenda ali, se meu coração está cheio de paz, amor, fraternidade, caridade e amor, eu vou ficar lá num ambiente que só tem dor e injustiça? Não. Só fica ali quem tem sintonia com aquele ambiente. Quem não passa, acende e acessa, está com o coração livre desse sentimento infeliz. Se alçará voos às esferas que você tem a sintonia. Você conquistou com sua ação, com seu amor, com sua prática de vida. Essa é a grande questão. Certo? No dia que ele encontrar o perdão, no dia que ele se perdoar, no dia que ele fizer o bem, e a história que a dor ensina a gemer é um fato, no dia que ele encontrar a paz de si próprio, colocar a sua vida desencarnada, a serviço do bem, etc., se redimir, se transformar, queimar todo aquele sentimento infeliz que o prende ali, como a André Luiz passou 8 anos no umbral, porque enquanto aquele sentimento infeliz que tem harmonia com o elemento estava lá. Depois que queimou tudo aquilo e pediu a Deus proteção, criou as condições de ser percebido pelo ministro Clarencio, que há 8 anos tentava resgatá-lo de lá. Então, está dizendo isso. Quando esse serviço purgatorial, disse ele, estiver completo, ou seja, quando ele purgar todos os sentimentos infelizes que o ligam àquele ambiente, então, disse ele, regressará aos seus familiares? Essa é a pergunta de André Luiz. Inquirirá, ansioso, pergunta 2. Quando esse serviço purgatório estiver completo, então, ele está vendo a pergunta e já de pronto, André Luiz, Caldeirão retomou. Regressará aos seus familiares? Essa é a pergunta, André Luiz. Inquirir ansioso, ante a frase suspensa que está vendo atrás. A pergunta de André Luiz era essa. Quando ele terminar, ele voltará à família? Caldeirão tomou isso. Aí Caldeirão responde, se o grupo consanguíneo, quem? A esposa, os filhos, os netos. Se o grupo consanguíneo atual houver elevado padrão espiritual, a luminosas culminâncias espirituais, ou seja, habitar esferas mais elevadas, será compelido a esforçar-se intensivamente para alcançar. Terá que lutar muito para alcançar aqueles que ficam para trás. Terá que renovar sua reforma ímpar, trabalhar no campo do bem para alcançar. Entretanto, disse ele, jamais, jamais, jamais estará desassistido. Nenhum filho de Deus está desassistido, nenhum, nunca. Por mais que cometamos graves erros, estamos no charco, estamos nas valas de dor, nas regiões abismais, nunca faltará a assistência de Deus, está dizendo isso, nunca, nunca. Né? Todos temos, disse ele, a imensa família dentro da qual nos integramos desde a origem. Somos seus filhos de Deus. Portanto, Deus jamais abandona seus filhos. Ama todos de forma absolutamente igual. Absolutamente igual. Diz lá no Evangelho que Deus faz chover os bons e os maus, os justos e os injustos. O sol brilha para todos. Cada um recebe em consonância com o estado da alma. Nosso aparelhamento perispiritual absorve a luz que desce dos céus em conformidade com o estágio que tem que recepcionar cada um de nós. Está lá no livro Mensageiros. Quem lê a prece de Ismael, ele deve lembrar do que eu estou falando. Cada um recepciona esse amor de Deus conforme nosso organismo, nosso espírito tem capacidade de absorver. Mas o fluxo do amor de Deus desce das culminâncias celestiais até a região abismal de dor, regiões de sofrimento e angústia. Entretanto, cada um recepciona conforme o estado do médio de cada um de nós. Está dizendo isso, né? Muito bem. Nesse instante, entretanto, jamais tal. Então, sim, aí, ó. Nesse instante, André diz, abandonaram o aposento. Terminou a assistência dele, começou a abandonar e tal. Em breves segundos, estava na natureza, fora do ambiente, a céu límpido. E enquanto o meu instrutor Calderário se refugiava em si mesmo, pensando naquilo tudo, que ele terminou do trabalho, já atento às responsabilidades, porque o Calderário só estava atendendo a Fabrício,
Porque tem muitas criaturas que, em nome de Deus, assistem, não só aquele. Apenas ali era 1, 2 serviços. Desde Santa Luísa, expansão, a novos pensamentos relativos à amplitude e à grandeza do império da justiça. Que justiça? A de Deus, que nunca, 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 nunca falha. Veja, meus amigos queridos, esse capítulo como é interessante. Não é um capítulo tão longo, mas muito rico em informações. Queria, então, saber dos estimados irmãos se algum tem alguma pergunta, alguma indagação, algo não foi esclarecido. Será um prazer e uma alegria, se tivermos condições de responder. Se não, queria agradecer imensamente a companhia generosa de cada um de vocês, que todas as quartas-feiras nos prestigia com a presença. Que Deus ilumine e abençoe todos, nos dê uma semana de muita luz e paz. Graças a Deus e muito boa noite.